Jorge Cabral sobre a Revolução de 1817. Eu agradeço a presença de todos, acadêmicos e todos que vieram hoje hoje. Eu tenho certeza que será uma aula de pernambucanidade. Então, não precisa de apresentação, porque ele é hoje, além do presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, é acadêmico e secretário também daqui da Academia Pernambucana de Letras. Então, eu passo a palavra de hoje para a sua conferência, avisando que no meio eu teria que me ausentar por ter um compromisso com a Faculdade de Direito. E como lá é difícil de estacionamento, então, eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Eu soube que você vai fazer uma conferência, a aula magna. É, a aula magna que eu fiz. Dá. PowerPoint, porque é revista. Dá. Nesse momento, fazer alguma conferência sobre direito internacional não é fácil. Então, eu preciso sair mais cedo para me concentrar. Deu exemplo de Kant. Não é? Mas tem outros também conhecidos que vieram muito antes e que serão lembrados. Bom, eu passo a palavra a João. Obrigado, Maria. Boa tarde, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês. A missão também dada pela presidente, pela vice-presidente, pela polícia. Eu disse assim, rapaz, o pessoal vai estar no lado disso, mas falo sobre 17. Mas procurei lá nas notas, né, uma forma de tratar do tema articulando o Instituto Arqueológico, a Academia Pernambucana de Letras e a memória, né, e a história da Revolução, falando um pouco também sobre livros, sobre um livro concreto, a história da Revolução de 1817, por Monsenhor Francisco Nunes Tavares, que é o patrono, da cadeira do Zero Novo. Então, essas eram três partes. Eu também depois eu vou falar menos, porque dá para o pessoal descansar. Né? São três partes. As duas primeiras partes são bem rapidinhas sobre essa questão da data magna e do feriado. Eu tenho insistido muito, né, em um aspecto dessa discussão. A segunda parte é exatamente essa interligação entre Instituto, academia, né, e a Revolução. E a terceira parte é uma discussão mais longa sobre a leitura e as notas de Oliveira Lima, acadêmico e patrono de carreira, sobre a obra de Nunes Tavares. Tá? Então, para começar, a minha implicância pessoal, né, que eu tenho batido muito nessa técnica da parte em relação à nomenclatura do feriado. Há uma lei federal que estabelece que cada estado tem direito a ter sua data magna para celebrar, como feriado cívico. Está lá na lei 9.093. E no caso de Pernambuco, na lei estadual, foi o primeiro, né, defendido e aprovado por Terezinha Nunes lá em 2007, virou feriado, virou só um ano feriado, depois se tornou uma data apenas remunerativa, sem feriado. E no bicentenário de 2017, novamente Terezinha Nunes apresentou, e os Alto de Nascimento aprovaram o feriado estadual com base nessa lei federal que dá a cada estado o direito de escolher a sua data magna. E aí trouxeram o texto da lei estadual que tem data magna. Tem um genérico data magna, data mais importante. E quando começou a se divulgar o feriado, a imprensa e mesmo os órgãos de governo, né, começaram a falar do feriado da data magna. E, estritamente, não significa nada, né, o feriado da data magna. E isso abre um margem para uma série de, né, de confusões. Algumas engraçadas, outras nem tantas. Né? Eu me lembro que um perfil do Instagram chamado Recife Ordinário, que eu não conheci, começou a brincar com o feriado da gata magra. Né? A gata magra. Né? E aí eu confesso que eu fiquei chateado com o porque a gente estava fazendo esforço danado, né?
do Instituto, né, na celebração do centenário, e veio um gaiato desse, essa história do gato mágico. Mas, no final das contas, ajudou a popularizar e chamou a atenção. Né? Então, muita gente foi saber que danado era aquilo, né, a partir da história da gata mágica. Né? Mas também já surgiram, continuam a surgir, né, vários meios de comunicação, até órgãos oficiais que dizem que o feriado é da Carta Magna. É outra coisa completamente diferente. Você pode até destacar que a Revolução trouxe, né, a primeira lei, a lei orgânica, uma espécie de pré-constituição, mas não tem nada a ver com Carta Magna, né, e continua a reproduzir. Então, tem tido aí uma insistência grande de chamar o feriado pelo que ele é. Dia da Revolução Pernambucana de 1817. A gente não vai encontrar os baianos chamando o 2 de julho de data magna, né? Nem os gaúchos chamando o 23 de setembro da Farroupilha de data magna, nem os paulistas chamando o 9 de julho de data magna. Eles chamam pelo que o feriado é. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção e dizer que a lei não prevê só o feriado, não, tá? Ainda tem umas coisas aí que não estão, né, funcionando de acordo com o que está previsto na lei. A lei prevê a instituição da Semana de História de Pernambuco. Isso ainda não vi ser implementado, com participação estudantil e popular nos eventos programados. E a lei prevê também que as escolas farão constar no calendário letivo o registro da data magna e promoverão o estudo dos fatos históricos relativos à Revolução Pernambucana de 1817, etc, etc. Então, não é só feriado. Há ações didáticas previstas, inclusive, agora com a inserção, né, do História do Pernambuco no currículo, talvez se torne mais frequente. Bom, o tema é um tema que, né, de certa forma, amarra a academia e o Instituto. A academia que surge em 1992 do Instituto, tem uma série de membros lá no início, né, ocupando cadeiras nas duas instituições, né, e muitos desses membros participaram, né, da produção da historiografia sobre o tema. Né. Muito rapidamente aqui eu menciono Mário Melo, que ocupou duas cadeiras, a primeira 3, depois a 15, ou foi o inverso. A 3 hoje é ocupada por Raimundo Carreiro e a 15 por você, Antônio Castelo Branco. Pereira da Costa, que é fundador da cadeira número 9, não, a cadeira 9. Pereira da Costa, que é fundador não, ele foi fundador da sua cadeira. 9, foi o patrão é Luiz Tavares e a patrona Margarida Cantarelli. Alfredo de Carvalho, que foi o fundador da cadeira 11, que ocupou o patrão Abreu Lima. Manuel Oliveira Lima sucedeu Alfredo de Carvalho na cadeira 11 e depois se tornou também patrono de cadeira, né? Alfredo de Carvalho é o patrono da cadeira 33 e Oliveira Lima da cadeira 31, na reforma que expandiu, né, o número de cadeira na academia. Também escreveram sobre a Revolução nesta casa Flávio Guerra, né, na cadeira 19, que é Silvio Lúcio, e Miro Pereira, que ocupou a cadeira 16, atualmente ocupada pelo poeta Paulo Gustavo. Pereira, que, né, tem um texto clássico sobre a Revolução, titulado A Revolução Peregrina. Finalmente, Amaro Kikas, que ocupou a cadeira 32, o patrono é Pereira da Costa, atualmente ocupada por Flávio Suassuna. Entre os nossos patronos há, né, além dos que eu já citei, que são da expansão do número de cadeiras, Oliveira Lima, Pereira da Costa, Alfredo de Carvalho e Mário Melo, nós temos ainda o próprio ministro Tavares, José da Natividade Saldanha, bacharel e poeta, que é a sua cadeira, né, cadeira número 5, Antônio Joaquim de Mello, cadeira 12, de Mal, que é o camarada que conseguiu, até hoje eu me espanto muito com isso, conservar e depois publicar os textos do Frei Caneca, e o próprio Frei Caneca, que é o patrono da cadeira número 3. Então a gente vê que entre, né, memória e história, né, as duas instituições, por intermédio dos seus membros, estão aí bem articuladas. E aí, de todo esse povo, eu quero chamar a atenção hoje, né,
objeto da nossa conversa, o livro de Muniz Tavares e as notas, sobretudo as notas que a Oliveira Lima escreveu na edição do centenário, que eu trouxe para mostrar a vocês e deixei lá dentro do carro, na edição do centenário de 1917. Por ocasião do centenário da Revolução, de 1917, o diplomata e historiador pernambucano, Manuel de Oliveira Lima, escreveu um conjunto de notas para a história da Revolução de Pernambuco em 1817, do Monsenhor Francisco Muniz Tavares. O objetivo dessa comunicação é discorrer sobre a participação de Oliveira Lima nas celebrações, bem como tecer alguns comentários sobre esse conjunto de notas que ele escreveu. A primeira edição do livro de Muniz Tavares ela saiu em 1840. Provavelmente ele escreveu depois que ele retorna de Roma, onde até 1832 ele atuou como membro da legação brasileira junto à Santa Sé. 20 e poucos anos depois de 1817, a memória da Revolução continuava viva. No ambiente de forte crispação vivido durante o período regencial e nos anos que sucederam, frequentemente se falava de 1817 em artigos da imprensa local. O 6 de março voltava à tona, sobretudo nas discussões políticas, e Muniz Tavares não estava imune a estas polêmicas. Muniz Tavares, em 1924, na Confederação, ele não participou. Né? Ele já tinha planejado e realizado um doutorado em Paris, e não aderiu. Isso gerou muitas críticas de Frei Caneca. Frei Caneca baixou o sarrafo de Muniz Tavares no Tiflis pernambucano. Quando veio à luz a primeira edição da História da Revolução de Pernambuco, em 1817, as tendências descentralizadoras desatadas na regência já refluíam. Em 1840, o regresso já estava consolidado e o golpe da maioridade atou as pontas soltas ao restabelecer a atividade do poder moderador, encarnado no ainda imberbe imperador Felipe II. A partir de 1838, com a fundação do Instituto Brasileiro, iniciara-se a produção sistemática de um discurso historiográfico para o Brasil independente. Em 1862, com a criação do Instituto Arqueológico, os pernambucanos, além de contrapor a sua opinião ao Instituto Brasileiro, passaram também a reclamar sua centralidade histórica e cultural na faixa oriental da atual região Nordeste. O arqueológico teve como primeiro presidente, justamente o autor da história da Revolução, Muniz Tavares. Ele ocupou o cargo até falecer em 1875 e deixou em testamento para o Instituto Arqueológico os exemplares restantes da edição de 1840 e os direitos sobre a obra. Hoje, o único exemplar que eu conheço dessa primeira edição em Pernambuco está na Biblioteca Pública Estadual. Não sei se aqui tem, acho pouco provável, mas na Biblioteca Estadual existe um exemplar. Como a primeira edição, de 1840, estava esgotada, surgiu em abril de 1876 a proposta para que o arqueológico viabilizasse uma segunda edição. Seria uma homenagem ao presidente recém-falecido e mais um esforço na defesa da memória de 1817. O Dr. Machado Portela, um dos fundadores do arqueológico, ficou encarregado de tentar negociar com casas publicadoras do Rio de Janeiro, mas nenhum dos 5 editores consultados na capital imperial manifestou interesse em lançar uma nova edição da obra. Seria necessário esperar até 1884 para que finalmente surgisse a desejada segunda edição. Este volume saiu acrescido de uma introdução e 57 notas elaboradas pelo historiador paraibano Maximiano Lopes Machado, membro efetivo do Instituto Arqueológico. A impressão ficou a cargo da tipografia industrial do Recife. Na abertura de seu texto introdutório, Machado informava que, como a primeira edição havia se esgotado e muitos volumes de documentos relativos à Revolução haviam desaparecido das repartições públicas onde estavam depositados, a história do movimento republicano corria o risco de ser vilipendiada, pois, cito, não seria estranho que futuros escritores, devido à falta de outras fontes, seguissem o caminho apontado pelos senhores conselheiro Pereira da Silva e Visconde de Porto Seguro, Copenhagen, pela qual se vai a transformação completa daquela página da história pátria. O Instituto Histórico tem um discurso muito
negativo, né, em relação à Revolução de 1817. Em 15 de novembro de 1889, a chegada da República deu uma nova perspectiva aos olhares lançados sobre 1817. E a celebração dos eventos e dos marcos das revoluções liberais se tornou uma das mais importantes bandeiras do Instituto Arqueológico. Em 1917, no centenário da Revolução, o Instituto vivia um momento de grandes dificuldades. O soldadismo tinha sido sumariamente despejado anos antes do edifício onde funcionava desde 1879. Era uma escola do governo do Estado, que ficava onde hoje é a Praça Joaquim Nabuco, frente ao restaurante Leite. O episódio se deu em virtude das contendas políticas entre dantistas e rosistas, quando o general Dantas Barreto, veterano da Guerra do Paraguai, membro da Academia Brasileira de Letras, foi imposto como presidente do Estado de Pernambuco pelo Marechal Hermes da Fonseca, no âmbito de sua pugna contra as oligarquias estaduais, no nosso caso, no caso de Pernambuco, completamente contra a oligarquia de Rosa Silva. O sucessor do general Dantas Barreto, Dr. Manuel Borba, deu pleno apoio às celebrações do centenário. A isso se juntou o infatigável trabalho do primeiro secretário, o arqueológico, o jornalista Mário Melo. Graças a essa conjunção de fatores, o Instituto realizou uma série de eventos para celebrar a memória da Revolução e conseguiu obter do governo do Estado uma sede onde funciona até hoje na Rua Hospício, em 1903. O diplomata, já então aposentado, e historiador Oliveira Lima presidiu os trabalhos da comissão instituída para as celebrações da efeméride. Oliveira Lima foi um dos mais jovens sócios eleitos de toda a longa história do Instituto Arqueológico. Na sessão de 7 de maio de 1885, com pouco mais de 17 anos de idade, seu nome foi aprovado na categoria de correspondente num escrutínio secreto. Nessa altura ele vivia em Lisboa. Então foi levado, muito criança, pelo pai que era português. Em 1912, Oliveira Lima tornou-se sócio benemérito num momento de crise do arqueológico. As disputas políticas locais, que mencionei, tornaram impossível a convivência pacífica no Soldaleixo. O arqueológico foi despejado e um racha levou a uma breve desorganização administrativa. Em 1913, também por desentendimentos políticos, Oliveira Lima acabou se afastando do serviço diplomático mediante uma precoce jubilação. A despeito de todas as dificuldades, como só ia ocorrer, o arqueológico conseguiu levar a cabo o seu programa de celebrações, que incluiu, inclusive, a campanha exitosa para a adoção da bandeira revolucionária como flâmula do Estado. Além dos seus feitos, o arqueológico empreendeu grandes esforços para concretizar aquela que foi, talvez, a mais perene das ações comemorativas do centenário, a preparação da terceira edição da obra de Nunes Tavares. Ela deveria ser acrescida de mais notas e documentação, complementando aquelas que já haviam sido oferecidas por Maximiano Lopes Machado na edição de 1884. Na sessão de 8 de abril de 1915, Mário Melo defendeu a necessidade dessa nova edição e sugeriu, como possíveis organizadores, 3 nomes: Oliveira Lima, Alfredo Carvalho e Sebastião Vasconcelos Galvão, que é o organizador do famoso dicionário coreográfico de Pernambuco. Alfredo Carvalho estava de mal na época, mas isso foi o argumento para tentar trazê-lo de volta para o Instituto. Ele aceitou, mandou a carta aceitando o convite, mas faleceu precocemente em 1916 e por isso essa tarefa passou para as mãos de Oliveira Lima. Naquela altura, em julho de 1916, Oliveira Lima já era um historiador consagrado com obras como Pernambuco, seu desenvolvimento histórico, e Dom João VI do Brasil, talvez a melhor análise da passagem da corte portuguesa pelo Brasil. Lançou mão de toda a sua erudição para produzir um conjunto de 133 notas que superem em extensão o texto original de Nunes Tavares. É quase outro livro dentro do livro. Além da produção dos textos complementares, Oliveira Lima também deu sugestões para a própria composição do volume, mencionando as ilustrações que deveriam ser colocadas, de onde tirá-las e como organizá-las dentro do volume.
Dadas as dificuldades das imprensas locais, Oliveira Lima chegou a cogitar imprimir a obra em gráficas na Europa. Mas, cito, em Londres tudo é difícil com a guerra. Em Lisboa seria menos difícil, mas a correspondência é muito demorada para a revisão das provas. A edição de 1917 acabou sendo produzida aqui mesmo no Recife, nas oficinas da imprensa industrial, onde Alfredo de Carvalho já havia iniciado parte do trabalho. Mantiveram-se as notas de Lopes Machado, o que faz a terceira edição ser mais completa que a quarta edição de 1969, que foi preparada por Costa Curto para o governo do Estado, nas comemorações do 60º centenário da Revolução. A terceira edição, a de 1917, foi tomada como base para a quinta edição comemorativa do bicentenário, que foi publicada pela Companhia Editora de Pernambuco, com um primoroso trabalho gráfico e de atualização da ortografia. Para compor as notas da edição do centenário, Oliveira Lima recorreu a uma série de acervos. É importante ressaltar que da geração de historiadores no início do século XX estavam escrevendo sobre Pernambuco, Oliveira Lima era o único que não era formado em direito, ele se formava diretamente em humanidades lá em Lisboa. Né? Então, tem um domínio de método bastante considerável. Né? E ele vai buscar os acervos do Instituto Arqueológico, do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, do Arquivo do Itamaraty, no Public Office Records do Reino Unido, no Arquivo do Departamento de Estado de Washington e no Ministério das Relações Exteriores da França, um conjunto de fontes que utiliza para essas 133 notas. A gente percebe também que esse trabalho como diplomata, né, que fez circular por vários desses locais. Também utilizou fontes do Instituto Brasileiro e do Arquivo Público da Bahia, né, ressaltando, revelando uma preocupação com o rigor metodológico. Os escritos do próprio Luiz Tavares também são trabalhados nas notas, juntamente com o texto de Antônio Joaquim de Mello, Alfredo de Carvalho, Mário Melo, Pereira da Costa e do padre Dias Martins, que foi o autor dos mártires pernambucanos. São um conjunto de biografias dos participantes da Guerra dos Mascates, em 1910, e da Revolução de 1817. A fonte mais frequente, entretanto, são as notas dominicais do francês colonial, citadas em 28 das 133 notas. O comerciante francês esteve no Recife entre novembro de 1816 e julho de 1817 e foi testemunha privilegiada dos acontecimentos. Seu manuscrito se conservou na Biblioteca de Santa Genoveva, em Paris, e não chegou a ser consultado por Luiz Tavares quando ele escreveu a história dele, mas foi utilizado por Van Hagen e publicado em 1904 na revista do Instituto Arqueológico, com um prefácio do próprio Oliveira Lima. Em Tolenar, Oliveira Lima encontrou um manuncial de informações sobre o estado dos negócios do governo em Pernambuco, bem como opiniões pessoais do cronista a respeito de alguns dos principais participantes do movimento, com os quais o francês travou relações próximas durante sua passagem pelo Recife. A gente sabe pelo texto de Tolenar que ele admirava muito o padre Ribeiro e duvidava muito do caráter de Domingos Martins, fundo do da Revolução. Outro cronista valorizado por Oliveira Lima foi o inglês Henry Foster, cujo texto foi utilizado para recompor alguns aspectos do cotidiano, que é um traço frequente dos textos de Oliveira Lima. Na nota 15, Oliveira Lima discorre sobre o lazer da população do Recife, por exemplo, ao tempo da Revolução, registrando que os principais divertimentos pernambucanos eram os ruidosos e brutais intrudos e as festas religiosas, nas quais tudo era semi-religioso e semi-profano. O sabor de Gilberto Freire, né? Semi-religioso e semi-profano. Oliveira Lima tem uma preocupação muito grande em suas notas em traçar perfis psicológicos dos participantes da Revolução, dos envolvidos, né, nas ações. O recurso aos observadores estrangeiros possibilitou a Oliveira Lima dispor de uma outra perspectiva sobre os acontecimentos da Revolução, podendo confrontar as visões de diversos autores, inclusive do próprio Luiz Tavares, especialmente no que se refere à psicologia dos atores
envolvidos na trama. Nesse aspecto, o de esquadrinhar o comportamento e as motivações dos personagens em foco, o próprio Oliveira Lima também se esmerou bastante. Sua mão de biógrafo se faz presente em um conjunto de notas. Convém salientar que entre as primeiras publicações de Oliveira Lima, quando ele ainda era um rapazinho, estão as notas biográficas de diversas personalidades históricas do Brasil e de Portugal. Pombal, Bonifácio, Carlos Gomes, Nabuco, Pedro Álvares Cabral, entre outras, que foram veiculadas no Correio do Brasil, um periódico de divulgação de assuntos brasileiros em Lisboa, que o próprio Oliveira Lima se encarregou de publicar, tinha 15, 16 anos. Isso ocorreu em 1882. Nos aditamentos a Nunes Tavares, nada menos que 50 das 133 notas reúnem dados biográficos sobre os envolvidos em 1817, de um lado e do outro do movimento. As notas biográficas são algumas das mais longas do conjunto, como, por exemplo, as referentes a Caetano Pinto de Miranda Montenegro, governador que foi derrubado pela Revolução, Luís do Rei de Barreto, governador que veio para completar a repressão, José Carlos Mairink da Silva Ferrão, o irmão da Marília de Liceu, um personagem interessantíssimo, ainda carente de estudos, e do Bispo Azevedo Coutinho. Com frequência, as notas vão além do encadeamento de acontecimentos da vida do biografado, avançando sobre os aspectos psicológicos dos personagens. Assim como ocorre com Dom João VI, em sua obra clássica, Oliveira Lima questiona opiniões negativas sobre alguns dos personagens, afrontando, inclusive, os brilhos locais, os brilhos pernambucanos. Ao tratar do general Louro do Rei, por exemplo, confronta testemunhos que traçam um perfil distinto daquele desenhado por Nunes Tavares, cuja visão sobre o Louro do Rei era, por razões óbvias, francamente negativa. Ressalva suas qualidades como militar, com trajetória de reconhecidos atos de bravura na defesa da pátria portuguesa e algumas obras importantes em sua gestão em Pernambuco. Mas também, cito, o seu caráter autoritário, ríspido e disciplinador, caracterizando como, cito, generoso quase sempre, às vezes colérico, não sendo, contudo, refratário a conselhos. Oliveira Lima toma como base para suas observações a correspondência ativa do próprio general. Ele reprocha ao Louro do Rei abertamente em um ponto, quando o general declara em carta de 1818 que, cito, metade dos revolucionários era amoral, declarando que, cito, a Revolução de 1817 foi essencialmente honrada nos seus processos e nos seus dirigentes. Fim da citação. Não obstante, declara que, cito novamente, a defesa de Luís do Rei, empreendida pelo cônego Fernando Pinheiro, que era lá do Instituto Brasileiro, não merecia todos os protestos que suscitou da parte dos publicistas liberais e bairristas. O governador derribado, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, também é descrito de forma simpática por Oliveira Lima. Não obstante, não se furta a criticar a tibieza, a frouxidão mesmo de Montenegro, cuja fraqueza no enfrentamento ao Levante impediu que a insurgência tivesse sido sufocada no berço, evitando-se assim as cenas lamentáveis ocorridas no seu desenvolvimento e ocaso, e os episódios especialmente cruéis após a sua derrota. É a opinião de Oliveira Lima. Para Oliveira Lima, Caetano Pinto, com a preocupação de não ser tirano, acabou sendo imprevidente. Era um homem de lei, pacífico e tolerante, e cito, tinha, contudo, os defeitos de suas qualidades. Tanto Gilberto Freire como Nilo Pereira apontam nas abordagens biográficas com pendores psicológicos de Oliveira Lima uma preocupação em fazer justiça aos personagens alvejados por ataques ferinos. Foi assim, nos afirma Freire, com Dom João VI, monarca cuja figura e atuação foram tratadas zelosamente pelo diplomata pernambucano, provavelmente por seu próprio Oliveira Lima, alvo constante de críticas mordazes que iam de sua obesidade à sua vaidade, passando por suas posições sobre a política e a diplomacia brasileiras. Escreveu Oliveira Lima: é fato que os homens não são tão maus como parecem. Alguns deles, pelo menos,
que outros piores serão, e que é a posteridade que melhor os julga. Diante dessa característica do autor, não deixa de chamar a atenção suas considerações sobre a figura de Gervásio Pires. As referências ao negociador da Convenção de Ipiranga são marcadamente negativas. Dele, afirmou que fingiu-se de doente para se desembaraçar das convocatórias ao serviço da Revolução de 1817, que ofereceu 25 contos no seu barco para a missão de buscar lugar, porque planejava, na verdade, fugir, e a oferta foi negada pelo governo provisório, e que em 1821 sua política foi sempre dúbia e vacilante. E mais, teria sido Gervásio quem forneceu a bandeira realista que um anônimo sacerdote usou para sinalizar as embarcações do bloqueio do porto, informando assim que os revolucionários haviam se retirado do Recife. Em 15 notas da história da Revolução, Oliveira Lima complementa nomes dos envolvidos em diversas situações ao longo do movimento. Com frequência, a identificação dos sujeitos foi feita com base nas notas de 1884 de Maximiliano Lopes Machado. Elas supriram lacunas deixadas por Muniz Tavares, talvez porque o Monsenhor não podia ou porque não queria registrar esses nomes publicamente em 1840, quando alguns dos mencionados ainda estavam vivos e ativos politicamente. Quando da segunda edição, em 1884, Muniz Tavares já estava morto havia quase 10 anos. As notas de Oliveira Lima abrem ainda espaço para assuntos contemporâneos ao que se vivia na época do centenário da Revolução. Por exemplo, na nota 127, ao tratar do desterro imposto aos revolucionários militares que haviam deposto as suas armas quando da chegada do exército realista, Oliveira Lima afirma que o castigo dado a eles foi, cito, menos bárbaro do que as masmorras da Ilha das Cobras e o convés do satélite, reservada à punição de outros anistiados quase um século depois. Referia-se a Oliveira Lima aos marinheiros presos no final de 1910, após terem sido anistiados pela participação do Levante, que ficou conhecido como a Revolta da Chibata. A anistia se deu mediante a lei proposta por Rui Barbosa no Senado Federal. Acusados de tramar uma segunda revolta, dezenas foram presos e enviados para os seringados amazônicos no paquete Satélite, onde teriam ocorrido fuzilamentos no trajeto. Outros foram trancafiados numa masmorra na Ilha das Cobras, onde acabaram morrendo sufocados pelo cal que recobria o pico da serra. De 18 presos, apenas 2 sobreviveram, sendo um deles conhecido João Cândido, o Almirante Negro. Gilberto Freire reconhece a objetividade de Oliveira Lima como historiador, mas ressalta que sua capacidade de harmonizar contradições o fazia parecer contraditório em alguns momentos de sua obra. O contraditório harmonioso de Oliveira Lima lhe permitiria limar arestas, praticando no texto histórico um nível de diplomacia e conciliação que muitas vezes lhe faltou na própria vida. É assim que, sendo fruto do meio intelectual português e lançado ao cosmopolitismo, manteve-se pernambucano sem ser bairrista, que, tendo reconhecido os méritos da Revolução, não deixou de reabilitar o monarca que a sufocou, que, tendo, em 1913, manifestado simpatias ao derribado regime monárquico, não deixou de louvar o idealismo republicano de 1817, que, destacando a insurgência pernambucana como a mais simpática de nossas numerosas revoluções, não deixou, entretanto, de manifestar alívio com seu fracasso, ter evitado consequências que seriam trágicas para o Brasil. Em vários de seus escritos, Oliveira Lima confronta a estabilidade e a paz interna do Império do Brasil ao caos da América Espanhola republicana. Em América Latina e América Inglesa, Oliveira Lima reafirma a sua percepção de que o estabelecimento do regime monárquico no Brasil consolidou os ideais nutridos por Bolívar, exatamente por não estar mergulhado no ambiente falsamente democrático das repúblicas hispano-americanas. O triunfo da Revolução Republicana de Pernambuco, na concepção de Oliveira Lima, poderia levar a uma situação semelhante àquela vivida nas nações vizinhas.
as lideranças civis seriam superadas pelas lideranças militares, ao passo que a questão racial tensionaria o funcionamento das instituições. Para Oliveira Lima, uma constituinte com acesso a todas as classes levaria a uma convenção mestiça, na qual a questão de raça assumiria o primeiro papel, arrastando na sua esteira preconceitos e ódios. Oscilava assim a junta entre o pavor da enchente escrava e o receio da ditadura. Fim da citação. Essa ideia já aparecia antes em Dom João VI no Brasil, onde Oliveira Lima afirma que a Revolução, cito, para sustentar-se, se bem que a perfilhasse e favoneasse o clero do filho de ideias francesas e a aristocracia territorial túrgida de orgulho, de nascimento e de sentimento bairrista, tinha ela de tornar-se demagógica e, na falta de outro povo, apelar para a plebe de cor. No mesmo volume, fim da citação, no mesmo volume, poucas páginas adiante, Oliveira Lima opina que, cito, se não fosse a atmosfera glacial que lhe tolheu os movimentos, a Revolução Pernambucana tinha condições em si para vingar e expandir-se, tornando-se Pernambuco o centro de atração do Brasil independente, ou mais verosimilmente, a primeira seção independente do novo reino desagregado. Parece contraditório, não? Em relação à Revolução de 1817, Oliveira Lima, em mais de uma ocasião, afirma que o movimento deve ser examinado pelo seu lado teórico, por sua defesa apaixonada da liberdade e pelos sinais que o novo mundo emitia frente à velha Europa. Em seus aspectos práticos, entretanto, para Oliveira Lima, a Revolução, cito, se apresentou com suas vestimentas usuais de indisciplina, desordem e violência. Manteve-se religiosa e até beata para agradar plebe e vigários. E em suas proclamações misturava-se o profano revolucionário e o sagrado reacionário. Viva a pátria, viva a santa religião católica, viva Nossa Senhora e morram os aristocratas. A harmonização contraditória parece refletir o afastamento entre o jovem Oliveira Lima, cito, naquele tempo não havia estudante que não fosse republicano, e o Oliveira Lima maduro, ressabiado com a política da República e saudoso, cito, da honestidade e da administração pública do regime vetusto, mas não totalmente livre da urticária de sangue novo, que não lhe permitia deixar de exaltar, cito, a província que tivera a ousadia de pensar e a loucura de tentar a sua independência democrática. Contraditório? Talvez, mas como afirmava Gilberto Freire, o que seria do homem se não fosse contraditório? Obrigado. Obrigado, Jorge, por sua palestra, como sempre, nos trazendo ainda sobre a Revolução de 1817 tantas coisas novas, tantos enfoques, tantos olhares que, eventualmente, tenham fugido dos nossos estudos. Para mim, a Revolução de 1817 é um fato histórico, óbvio, muito importante, mas, como eu digo, é uma questão de família. Para nós, a lembrança, a referência é o Padre Roma. Eu me lembro muito claramente da minha avó recusando o convite do governo do Estado para a trasladação dos restos mortais do general Abreu Lima do cemitério dos ingleses para o cemitério de Santa Mara. Então, da mesma forma, ela recusou que fosse também levados para a Venezuela, para Caracas, onde há o memorial dos heróis da pátria de lá, e tem apenas a placa com o nome dele, fiel ao nosso libertador. Então, para nós é uma coisa que nos comove. Claro que não há tudo da família, mas aqueles que gostam de história sempre puxam por esse ponto e procuram encontrar alguma conexão, algum vínculo, ou menos a gente espera. Eu me recordo muito que essa minha avó falava,
eu não sou neta de padre. Ele foi dispensado das ordens. Mas eu mesmo achava que aquilo era uma desculpa que ela queria se dar pelo fato de ser neta de padre. Então, ela foi muito católica, não aceitava e dizia, não, ele foi dispensado. Começo eu a investigar a vida de Pio VII, para a história de Napoleão, que tinha nada a ver com isso. A história de Napoleão, que depois foi preso, foi para a Segunda de Deus 5 anos, o episódio da coroação, e tudo o que aconteceu em torno da figura de Pio VII na época napoleônica. Depois a sua generosidade, acolhendo a família daquele que o prendeu e tornou prisioneiro por tantos anos, a mãe de Napoleão, irmãos e irmãs, receberam de Pio VII toda a acolhida, inclusive ele próprio, que demonstrou o desejo antes de morrer de se aproximar da religião católica, e o Papa mandou para ele, conseguiu mandar para ele de Santa Helena um padre para acompanhá-lo nos últimos dias de vida, nos últimos tempos de vida. Mas foi ver quem era esse tal Pio VII. Era o cardeal Chiaramonte beneditino, que constituía uma das poucas vozes da igreja que procurava conciliar os ideais da Revolução Francesa, achando que eram perfeitamente, que são, compatíveis com o Evangelho. Então, dentro dessa cabeça tão aberta do Pio VII, do cardeal Chiaramonte, eu comecei a acreditar na história de vovó. Ele acha que ele dispensou mesmo o padre Roma, o padre Roma tinha sido aluno dele, no tempo que estudou lá, e ele certamente teve esse gesto para quem tratou o seu inimigo de uma maneira tão generosa, como não trataria os amigos? E simplesmente comunicou que tinha vários filhos, queria batizá-los, queria que tivesse um registro. Então, a história de vovó, que parecia para mim uma imaginação dela, uma historinha para a gente acreditar, já começa a ter áreas de verdade. Bom, mas isso não tem nada aqui com vocês. Eu vou passar para a Maria Letícia, a presidência da sessão, porque eu tenho um compromisso agora fora daqui da academia. Muito obrigado a todos pela presença. Agradecer a Jorge sempre, porque ele dá verdadeiras aulas e lembra a gente quanto importante foi aquele período para moldar, para formar o DNA, o jeito de ser do pernambucano. Acho que aquele momento da história a gente tem que lembrar assim. E você faz isso com maestria. Então, facultar a palavra para alguém que quer fazer alguma pergunta. Já olhou para mim? Já olhei para você. Quer o microfone? Não precisa. Não precisa de microfone? Precisa de microfone? Precisa. Gravando. Já que é formalizado, Vem para cá e, em primeiro lugar, matar, a mesa, a retirante. A Camila está lhe cumprimentando. Boa palestra, boa sorte na internacionalização. Falando em internacionalização, a Revolução de 1817 é o marco da internacionalização, inclusive da diplomacia brasileira. Um dos muitos aspectos, uma palestra que eu sabia, inclusive escrevi um texto hoje, eu disse que eu não sabia qual abordagem, não tive a curiosidade de ligar para a Georgia e você vai abordar aqui. Não, eu vou na seda, na certeza de que teremos uma palestra brilhante e teremos aspectos relevantes a serem considerados.
Eu posso dizer sobre a palestra, foi realmente brilhante, como a gente esperava, e trouxe aspectos inovadores, pelo menos para o meu conhecimento raso dos movimentos. O meu conhecimento é raso, sou historiador, generalista, sou professor de história, de cursinho pré-vestibular, na verdade, né, que dava aula da pré-história aos dias atuais, as relações internacionais do Golfo de Hormuz, ou seja lá como se pronuncia aquilo. Então, nesse generalismo, tangenciam alguns aspectos. E sobre a Revolução de 1817, tem muito a ser dito, tem muito a ser explorado, tem muito a ser relembrado e tem muito a ser conceituado. Então, eu tenho feito, e vou aproveitar a oportunidade, para fazer alguns registros de equívocos que foram construídos por esses primeiros a abordar, pelo próprio Oliveira Lima, anteriormente, no Estado, que não faziam uma história imparcial, né? Faziam uma história ditada pelas emoções do momento e ditada pelos comprometimentos do momento. Essa é uma frase que Jorge falou, é perfeita. Muitos estavam vivos ainda. Então, eu não vou citar porque muitos estão vivos ainda. Essa frase é simbólica da dimensão das restrições historiográficas propriamente ditas e do necessário distanciamento para entender algumas questões que, mesmo sendo óbvias, escaparam a mentes tão aguçadas como aquelas que escreveram inicialmente sobre o movimento. A primeira questão que eu faço é quase uma militância, é uma cruzada sobre isso. Dizem, a gente pega ainda hoje eu acessei a inteligência artificial. 1817 foi um movimento separatista. Antes do separatismo, tem outra coisa que vem. Foi um movimento anticolonial. Foi um movimento anticolonial. Onde você se vira com o historiador do Sul, vem isso, um movimento anticolonial. Isso é um absurdo. Total, completo e absoluto. O Brasil não era mais colônia em 1817. Pelo simples fato histórico que se aprende na escola primária, pelo menos aprendi na escola primária, que em 1815 o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1815, nas articulações pós-napoleônicas do Congresso de Viena, o Brasil era Reino Unido, não era colônia. A capital do Reino Unido ficava no Rio de Janeiro. O governante, que era o regente Dom João, ainda regente em 1817, né, porque a mãe dele chegou ao Brasil como regente, a mãe dele só veio a morrer mais adiante, mas ele não assumiu imediatamente o título de rei. Continuou o PR, príncipe regente. Então, ele era regente e onde ele governava? Do Rio de Janeiro, não era o Brasil que era governado por Portugal, era Portugal que era governado pelo Brasil. Então, a Revolução não pode ter sido anticolonial. A Revolução foi republicana. E nisso Oliveira Lima tinha toda a razão, até com as precauções, foi republicana, seguindo o exemplo dos Estados Unidos da América, seguindo o exemplo das repúblicas latino-americanas, o exemplo republicano latino-americano, e combinando isso com o liberalismo emergente da Revolução Francesa, aqui mencionado. Então, ele foi um movimento que não foi anticolonial, foi um movimento republicano, anti-absolutista. Os Bragança eram inimigos de Pernambuco, desse Pernambuco do maligno vapor, porque não era unanimidade, claro, né? Havia muitas
divergências, não era um pensamento único na Revolução, nem todo mundo era santo ali, eram os seres humanos. Essa questão da vida cotidiana é importantíssima, porque eram seres humanos, com seus vícios, com seus defeitos, com seus pecados, com seus interesses. Nessa semana, alguém disse de uma política pernambucana, que não é governador, ela só pensa nela mesma, e quem não pensa em si mesmo? Foi em tom de crítica, ela só pensa que todo mundo pensa em si mesmo. O Muniz Tavares pensou de uma forma em 1817, pensou de outra forma em 1824. Pensava nele mesmo, naquele contexto. Então, não é anticolonial, não pode ser, não é por impossibilidade histórica, não é anticolonial. Não aboliu a escravidão. É outra coisa que se diz. O movimento não aboliu a escravidão. A escravidão tinha 300 e quantos anos, e a Revolução teve 75 dias. Em 75 dias, todos os escravos que entravam nas forças armadas da Revolução eram automaticamente libertos. Tornavam-se homens livres. Nas tropas da Revolução não existiam escravos. Primeira coisa. Segundo, nas tratativas para uma constituinte, que estava a proposta clara de abolição da escravidão. Era tão clara a proposta, era tão nítida, que pode ser considerada como um dos fatores que enfraqueceram a resistência. Porque os senhores de engenho, notadamente os de Alagoas, do sul do estado, porque isso é o refluxo que eu estou falando, notadamente no sul do estado, esses senhores de engenho se rebelaram contra o movimento e ajudaram o poder central com medo da libertação dos escravos, que seria iminente com a vitória. E, finalmente, um terceiro ponto, que é o separatismo. O movimento é anticolonialista e separatista. O movimento não era separatista. O movimento era republicano. A bandeira começou com uma estrela. A de Pernambuco. Aqui foi proclamada a República. Ganhou mais duas estrelas. Cruz Cabugá, quando foi para os Estados Unidos, só levou a primeira bandeira. Entretanto, ao ter notícia que a Paraíba tinha aderido, o Rio Grande do Norte tinha aderido, e ganharam, portanto, estrelas na bandeira, o Muniz Tavares incorpora o documento. A bandeira está lá em Boston, na biblioteca de Boston, essa bandeira original, junto com um documento justificando que ali só tinha uma estrela, a bandeira já tinha 3 e ganharia tantas outras quanto à medida que as províncias fossem aderindo à República. Então o movimento não era separatista, o movimento era republicano, anti-absolutista, liberal. E, evidentemente, não vou aproveitar o tempo, está tudo muito calado no texto, e avançar. Decretou liberdade, igualdade para todas as mulheres. As mulheres tinham direitos iguais aos homens. Quando eu vi o Dia Internacional da Mulher sucedendo a data magra, que concordo totalmente, foi um termo introduzido e ninguém sabe o que é, e virou data magra. 99% da população. Lamentável isso. Mas isso é culpa dos poderes públicos. Porque não baixa a lei. A própria Assembleia, me desculpe, senhor presidente, a própria Assembleia foi totalmente omissa nos anos subsequentes, né, a comemoração do bicentenário. O governo do Estado faz uma parada militar, uma revista tropa na frente
do palácio como se isso significasse alguma coisa. Aquilo das escolas, aquilo tem que ser feito. Né? A semana, a educação, é rápido dos livros que constam esses equívocos básicos, fundamentais. Isso precisa ser feito. Mas a revolução é muito além disso. A revolução traz princípios, como, por exemplo, só um exemplo terminado, um exemplo, decretaram que todas as pessoas fossem tratadas por cidadãos e por voz carvoeiro, cidadão carvoeiro, não era camarada como viria um século depois a ser instalado na União Soviética, mas era cidadão respeitosamente, como na Revolução Francesa, no início se decretou. Voz, cidadão, você imagine hoje, o camarada descendo do carro, doutor, a vaga é 10, voz, cidadão, flanelinha, estás querendo me extorquir. Veja como existem bandeiras de 1817 que ainda valem a pena ser empurradas. Tendo dito isso, louvando mais uma vez a belíssima palestra enriquecedora, você sempre nos orgulha e nos emociona. Boa tarde a todos. Agradeço pela palestra e a colocação do professor. Ele traz que não foi uma revolta, uma revolução ou insurreição. Né? Primeira pergunta já está nessa. Revolução, insurreição, o que ela tem de revolucionária e o que ela tem de reformista, separatista ou não, anticolonial, e qual realmente era o propósito ou os propósitos dessa revolução, se há tantos propósitos, e ele diz que há muita coisa para pesquisar. E o que é que a historiografia hoje de Pernambuco tem de novidade? Poderia responder, por favor? Eu agradeço, né, as perguntas, as observações. Vou buscar água. Primeiro, pode dizer, Edivaldo, dizer que ele não era professor generalista possível. Também foi um excelente professor de História Moderna, né, no curso de História da Universidade de Pernambuco. Não sei se Márcio ouviu. Eu escapei de Edivaldo, porque no semestre inteiro ele saiu. Aí eu já fui aluno de Vicente, que sucedeu na cadeira de História Moderna. Dizer que realmente há aí, né, uma série de... Eu até pensei, viu, de começar hoje dizendo o que é que a Revolução não foi. E esse é um dos aspectos. Definitivamente não foi um movimento separatista. Definitivamente não foi somente uma quartelada, né, porque há escritos do Instituto Histórico Brasileiro, foi uma quartelada, né? Começou ali no quartel de infantaria de artilharia do Recife e acabou se espalhando, né? Mas sim, exatamente, um movimento independentista. Primeiro, para propor uma independência do Brasil pelos brasileiros. A ideia, né, pertinente de se questionar o caráter colonial do Brasil naquele momento é válida, já desde 1808. O principal traço da exploração colonial, que era o exclusivo, né, mercantil, já havia sido suprimido. Mas, por outro lado, há quem diga que a criação do Reino Unido foi apenas uma esperteza de Dom João para incluir Portugal nas negociações do Congresso de Viena, né, porque disseram, só podem os reis que estiverem em sua sede. E aí Dom João espertamente disse, então agora Reino Unido do Brasil é o Algarve, Portugal, e a sede é o Rio de Janeiro. Então o rei está na sua sede.
E assim Portugal conseguiu participar. Né? Mas, de fato, o exclusivo colonial já havia sido suprimido desde 1808, né? E isso, portanto, né, retira já esse perfil de colonial, né, naquele momento. Vale ressaltar que é o primeiro movimento contra a monarquia portuguesa que consegue tomar o poder. Isso sim, né, a gente pode destacar. Até então, nenhum outro movimento havia conseguido tomar o poder. A famosa Inconfidência Mineira, né, se limitou a uma série de conciliários, né, a criação de uma bandeira bonita, de belos textos, né, mas na prática eles não tinham comprado nem um barrilzinho de pólvora para começar a revolução, né, que eles pensavam fazer o levante independentista lá nas Minas Gerais. É muito importante, não, você trazer a questão da escravidão. Acabei não mencionando diretamente. Mas talvez tenha sido a escravidão, exatamente, né, concordo com você, o pivô, né, do racha dentro do movimento. Né? Não era nada fácil falar de abolição da escravidão naquele momento. Muitas vezes há uma hipercrítica, né, anacrônica ao movimento de 1817. Os Estados Unidos fizeram a independência, proclamaram a República e só vieram abolir a escravidão quando? Em 1863, depois, né, veio a Guerra Civil brava. Então, há de certa forma uma hipercrítica. A gente não pode negar que a ideia, né, da escravidão já era abjeta naquele momento. Já era abjeta antes, inclusive. Mas os dados daquela sociedade, que é uma revolução atual, ainda não permitiram um posicionamento radical. Aí alguém diz, mas na América Histórica eles proclamaram a independência e logo veio a abolição. As circunstâncias eram bem diferentes. Ao longo de toda a história da América Histórica, são poucas as áreas em que a escravidão africana prevaleceu sobre a exploração do trabalho só de indígenas. Em muitas situações muito semelhantes à escravidão, mas legalmente não era uma escravidão de indígenas. Sistema de encomenda, né? É uma outra coisa. E a única parte, uma das únicas partes do Império Espanhol, onde a escravidão africana era majoritária, nessa parte não houve independência. Me refiro a Cuba. Cuba continuou pertencendo à Espanha até 1898. E caiu o domínio colonial espanhol quando finalmente, depois de um processo gradual, se acabou a escravidão lá. A gente vê o peso que a escravidão tem. Tá? E é esse peso da escravidão que a gente pode atribuir, inclusive, à própria unidade territorial do Brasil. O que deu o território continental ao Brasil independente não foi somente a monarquia, a figura do monarca como elo suprapartidário que uniu todas as tropas. Não. Foi a necessidade de ter um aparato político estatal forte o suficiente para fazer frente às pressões externas que no processo de independência já apareciam nos tratados internacionais. A Inglaterra colocou como condição para reconhecer do Império do Brasil uma indicação clara de que haveria o fim da escravidão. E, entretanto, ela durou ainda até 1888. E o fim da escravidão abriu as portas para o fim da monarquia. Estão muito relacionadas. Há manifestações muito claras de participantes da Revolução e do governo provisório contra a escravidão. Há um circular do governo provisório em que se coloca que, sabendo esse governo provisório, do rumor que se vai abolir a escravidão, né, a gente vem ao público esclarecer que, embora a escravidão nos pareça abjeta, nós vamos respeitar a propriedade dos cidadãos. Acabou prevalecendo o direito de propriedade sobre o direito de liberdade. E posso imaginar os senhores de engenho, sobretudo da Mata Sul e Alagoas, dizendo assim, olha, essa ideia de uma autonomia administrativa e até dessa tal de república parece bacana. Mas vamos ficar com o nosso rei velho, que ele é quem garante, desde sempre, garantiu, né, os nossos direitos, as nossas prerrogativas e privilégios.
Então, a gente não pode fechar os olhos. A escravidão teve um papel importante na consolidação do Estado Nacional Brasileiro. E para você começou. E a sua pergunta é uma pergunta que há décadas, né, movimenta o debate. A historiografia marxista da USP, sobretudo, o livro clássico de Carlos Guilherme Mota, né, Nordeste, 1817, ele coloca que 1817 não foi uma revolução, porque não subverteu, né, a sociedade como uma revolução de verdade faria, mas apenas uma insurreição. Para uma leitura marxista, uma revolução tem que ser muito mais radical. Entretanto, os próprios participantes escrevem esse ano e são condenados por isso, por afirmarem abertamente que estão fazendo uma revolução. Eles próprios se declaram revolucionários. Quando a gente observa o contexto em que o movimento ocorre e o radicalismo que ele assume em Pernambuco, considero legítimo considerar, né, chamar o movimento de 1817 como uma revolução. Em termos de historiografia atual, a gente tem tido uma preocupação maior em encontrar no movimento os anseios das camadas que normalmente não recebem, né, protagonismo nesse processo. Então, tem se procurado muito saber como reagem os indígenas, qual a participação feminina, qual a participação dos escravizados ou dos negros libertos, né? A participação das camadas populares dentro do Recife. Isso tudo dá para a gente procurar nas entrelinhas da documentação. Dificilmente a gente encontra essas pessoas falando em primeira pessoa, né? Mas na entrelinha da documentação é possível, né, aqui e acolá encontrar um vestígio. Há, por exemplo, em relação à participação feminina, né, o caso mais conhecido, e mesmo assim a gente tem uma dificuldade imensa de documentação, é o Bárbara de Alencar, proprietária lá no Crato, pernambucana de Exu, mas que se o Cariri, cearense, né, e mandou os filhos para o seminário de Olinda, né, e junto com eles proclamou a República, defende a República no Crato, sendo logo depois presa, né, e enfrentado muito tempo de prisão, né, a primeira presa política do Brasil, né, essa coisa toda. E em 24 era aberta de novo. Né? Então, é um caso. Mas há nas listas de presos, né, menção à presença de mulheres, mas sem dar o nome delas. Né? E há uma menção confusa em Pereira da Costa a respeito de uma escravizada chamada Gertrudes Marques, que teria sido presa e sofrido castigo diário de palmatória, né, ao longo de meses. Mas não fica muito claro no texto de Pereira da Costa se essa mulher estava na prisão junto com outros revolucionários por participar da revolução, lá na cadeia velha, no Imperador, ou se ela estava lá por outra razão, né, e também sofreu castigos físicos registrados lá no livro velho da cadeia, né, que é o que o Pereira da Costa cita. Mas a gente sabe que, né, efetivamente, a mulher da participação feminina. Qual é o nome dessas mulheres? Mas elas certamente estão. Né? Certamente elas estão lá. Né? Participação de indígenas, as articulações, as repercussões no interior do Estado. No Bicentenário, publicou um volume muito interessante com correspondência das câmaras do sertão. Do Agreste também. Então, você tem ali uma visão diferente, né, do movimento, né, um certo receio. Finalmente, recordar que a gente fala muito da repressão, né, a repressão violenta, rua, tal, tomar o território da Alagoas, mas a gente não pode esquecer da contra-revolução interna, né, não foi brincadeira. Né, a contra-revolução interna, assim, né, o suporte que falta à repressão. Sem a contra-revolução interna, a repressão não teria sido suficiente para vencer o serviço violento. Né? Mas isso é no nosso ufanismo pernambucano, costuma
não silenciar, mas o papel da contra-revolução interna também foi considerado. De toda sorte, é um movimento que diz muito a respeito da nossa contemporaneidade, diz muito a respeito do que é viver em um regime republicano, diz muito da nossa dificuldade, compreender o regime republicano, da nossa dificuldade, da nossa dificuldade de viver a sociedade brasileira, da nossa dificuldade de conviver com a ordem constitucional. No frigir dos ovos, que essas pessoas lá em 1817 querem implementar um mundo em que todos sejam iguais perante a lei. Que é um ideal que a gente não conseguiu ainda hoje. Se a gente pudesse espremer todo o pensamento ilustrado em uma única frase, essa frase seria: todos são iguais perante a lei. Ou seja, tem que existir uma lei que seja superior a todos sejam iguais perante a lei. A gente não conseguiu alcançar esse ideal. Veja, por um lado, a vanguarda da revolução, por outro lado, montando o caminho que a gente tem para percorrer ainda. Não sei se atendia. Obrigado, Jorge. Foi realmente maravilhoso, como sempre. Você dá aulas, a gente é sempre muito importante ouvir. Então, agradecer a presença de todos e convidar para o próximo dia 23, né? Ângelo está sabendo do dia 23. É a próxima de André. De um sócio correspondente, mas a gente mantém vocês avisados. Muito, muito obrigada.